Olá, meu nome é Agostinho. Bem-vindos à primeira aula da disciplina Humanidades 1. Vamos começar tratando da questão do conhecimento e situando duas disciplinas que ajudam a compreender o que é o ser humano: a antropologia filosófica e a sociologia. O conhecimento é a base da vida humana. O que nos distingue ou nos diferencia dos outros animais é o conhecimento, ou a capacidade de conhecer. Além dos nossos sentidos que nos possibilitam perceber as coisas, nós humanos somos dotados de inteligência, que em latim é intus legere, que significa ler dentro. Pela inteligência, podemos penetrar nas coisas e identificar características que as diferenciam de outras coisas, e assim elaborarmos o conhecimento. Portanto, o conhecimento é o que resulta do encontro entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível. Qual a origem do conhecimento? A razão ou a experiência? O racionalismo é a teoria segundo a qual o conhecimento se origina da razão humana. Razão que é inata, isto é, não depende da experiência dos sentidos. O empirismo é a teoria segundo a qual o conhecimento se origina na experiência dos sentidos, de modo que, sem ela, a mente humana seria um vazio. O apriorismo é a teoria segundo a qual o conhecimento depende tanto da razão como da experiência, pois, a priori, ou seja, antes da experiência, a razão já possui alguns conceitos básicos que trabalham as sensações, produzindo o conhecimento, ou seja, produzindo as representações da realidade. Qual a possibilidade do conhecimento? Pode-se realmente conhecer as coisas como elas de fato são? Três teorias se apresentam aqui. O dogmatismo, que afirma a possibilidade do conhecimento; o ceticismo, que nega que seja possível conhecer; e o criticismo, que afirma a possibilidade de conhecer a aparência das coisas, não a sua essência, ou seja, aquilo que a coisa é em si mesma, nós não podemos conhecer. Podemos falar de ao menos três tipos de conhecimento: o conhecimento do senso comum, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. O conhecimento do senso comum é o conhecimento cotidiano. Ele é subjetivo, ou seja, relativo ao sujeito que conhece a partir de sua realidade. Ele é qualitativo, isto é, os objetos são vistos superficialmente, nas suas qualidades exteriores, como grande ou pequeno, bonito ou feio. Além disso, ele é ingênuo, ou seja, toma a aparência como sendo a realidade. Por exemplo, disse que o Sol é menor do que a Terra, porque afinal, a olho nu, é isso que parece ser. O conhecimento científico, diferentemente, é produzido a partir de uma metodologia rigorosa. Assim, o conhecimento científico é objetivo, ou seja, o investigador se empenha para conhecer a coisa em si, independente de sua situação pessoal. Ele é também quantitativo, isto é, refere-se à quantidade, buscando conhecer os elementos que constituem o seu objeto, exprimindo-o em fórmulas matemáticas. Ele é crítico, ou seja, consegue perceber a relação de causa e efeito acontecendo no interior do seu objeto. Por exemplo, a astronomia, ao analisar a relação do Sol com a Terra, verifica que ele é muitas vezes maior do que a Terra. O conhecimento filosófico, por sua vez, é marcado pela reflexividade, criticidade e universalidade. Elabora-se a partir da pré-compreensão do senso comum e da compreensão científica. Ele é produzido a partir dos questionamentos: o que é a coisa, como é a coisa e por que é.
procurando assim descobrir sua natureza, sua estrutura e a razão de ser ou finalidade da coisa. Trata-se de um conhecimento mais elaborado e que se inscreve no horizonte da universalidade. Por fim, o conhecimento do senso comum é uma opinião sobre a realidade do mundo físico ou do mundo social, enquanto o conhecimento científico consegue uma aproximação maior da realidade. Contudo, é necessário ficar atento para não se absolutizar a ciência. Isso seria o risco do cientificismo, uma ideologia que consiste em tomar a ciência como dona da verdade. Passemos agora à contextualização das disciplinas Antropologia Filosófica e Sociologia. Começando pela etimologia da palavra antropologia, tem-se anthropos, que significa homem ou ser humano, e logos, que significa palavra ou estudo. Assim, antropologia significa estudo do ser humano. A antropologia se divide em antropologia do senso comum, científica e filosófica. A antropologia do senso comum refere-se à visão espontânea e simples que todas as pessoas têm do ser humano. A antropologia científica se divide em física e cultural. Estuda a origem da espécie humana, os vários tipos humanos existentes e os diversos modos de vida do ser humano. A antropologia filosófica, por sua vez, é um discurso que procura responder de modo mais completo à pergunta: o que é o ser humano? Uma marca característica da antropologia filosófica é que nela o sujeito e o objeto coincidem, pois é o ser humano procurando compreender a si mesmo. Ou seja, trata-se de uma autorreflexão, em busca de uma autocompreensão. A reflexão antropológica, movida pela pergunta: o que é o ser humano?, está presente na história do pensamento ocidental desde a antiguidade. Contudo, como disciplina filosófica específica, situa-se no século XX, por obra de Max Scheler. Em nosso estudo, seguiremos de perto os passos da antropologia filosófica elaborada pelo filósofo Henrique Cláudio Lima Vaz, segundo o qual a autocompreensão do ser humano como sujeito passa por 3 momentos: a pré-compreensão, a partir da experiência do senso comum; a compreensão explicativa, a partir do que diz as ciências que estudam diversos aspectos do ser humano; e a compreensão filosófica, que busca elaborar um discurso coerente sobre o ser humano na sua totalidade. Quanto à sociologia, o livro O que é Sociologia, de Carlos Benedito Martins, possibilita uma boa contextualização daquela ciência. A sociologia surge a partir das revoluções havidas no século XVIII. Uma revolução econômica, ou seja, a Revolução Industrial, que transformou uma sociedade agrária e rural em uma sociedade industrial e urbana, provocando aí o aparecimento de uma série de problemas típicos das cidades que crescem desordenadamente. Houve também uma revolução política, ou seja, a Revolução Francesa, pela qual a burguesia, que era economicamente poderosa, toma também o poder político da nobreza. Uma revolução cultural, ou seja, o iluminismo, uma nova mentalidade baseada na crença no poder da razão, da ciência e da técnica. A sociologia se forma, efetivamente, no século XIX, a partir especialmente de 2 tendências. Os positivistas, que acreditavam no capitalismo, seu lema era ordem e progresso, pensavam que era uma questão de tempo e, organizando melhor a sociedade, o capitalismo garantiria o bem e a prosperidade para todos. Já os socialistas eram críticos do capitalismo.
Entendiam que o capitalismo, enquanto baseado na propriedade privada dos meios de produção, é um sistema de exploração e dominação do proletariado pela burguesia, e que a única solução seria implantar o socialismo, uma sociedade sem propriedade privada e sem classes. Assim, a sociologia se formou e até hoje tem se desenvolvido atravessada por este conflito que é característico da sociedade capitalista. Bem, por hoje é só. Até a próxima.